Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emanuel, localizada no bairro do Quatraque 4, Rua 19, lote 37. Bom, estamos aqui com o estúdio cheio hoje, muitos participantes, toda a equipe técnica resolveu aparecer nesse programa. Vamos dar aqui um alô para o Souza, o Raimundo, Léo, a Linda, a esposa do Souza também hoje está nos acompanhando. E claro, a Marlove, né, Marlove? Muito obrigado aí pelo apoio. E também temos os nossos convidados de hoje, o Alan Marques, né, que é do CELCA, e veio aqui hoje conversar com a gente sobre reencarnação, juntamente com José Maria do Amaral, do SEMA, Francisco de Assis. Boa tarde, sejam bem-vindos. Muito boa tarde, Isabela. Boa tarde, amigos ouvintes. É uma alegria muito grande poder participar desse programa. E vamos lá, vamos conversar a respeito de reencarnação, que é a proposta de hoje. Clima de muita alegria e de muita simplicidade, porque essa mensagem é simples. Verdade. Boa tarde, Amaral. Boa tarde, Isabela. Boa tarde a todos os ouvintes. Compartilho com a Alan da alegria de nós estarmos aqui reunidos para mais uma vez dividir, expandir, multiplicar essa mensagem tão consoladora que nos traz a tranquilidade em nosso coração. Sim, sim. E queremos aproveitar e mandar um alô. Se vocês verem hoje aqui, além de tudo, né, de toda essa movimentação no estudo, tem outra coisa muito legal aqui hoje. Se a gente perceber, a gente tem pessoas de quase todas as casas espíritas representadas. Porque é o pessoal do Emmanuel, o pessoal do Fraternidade, Caminho, Verdade e Vida, CELCA, do SEMA Francisco de Assis. Quer dizer, a gente tem hoje gente saindo de tudo quanto é lugar, né, não? Então vamos mandar um abraço aí pro pessoal dos nossos centros espíritas, um beijo grande lá para o CVV que está acompanhando, que está ligado, a Conceição Normano, que já pediu um abraço aí fraterno. Um beijo a todos. Hoje na locução, como vocês podem perceber, estou eu, Isabela Martins, e estarei com vocês até às 18 horas de hoje. E o nosso tema central hoje vai ser reencarnação. Eu queria que a gente pudesse divulgar um pouquinho as casas espíritas, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, Alan. Vamos começar conversando com o Alan, sobre os trabalhos desenvolvidos no CELCA. Eu queria que você contasse pra gente os dias que tem palestra, o endereço, falasse um pouquinho sobre os trabalhos da sua casa. Faz aquela propaganda, agora é a hora, Alan. Bom, o CELCA, o Centro Espírita Luz, Caridade e Amor, ele fica ali, a gente costuma dizer, no coração da Madre Deus. O endereço é Rua Medeiros de Albuquerque, número 52, Codozinho, mas é bem próximo ali do cemitério do Gavião. Sim. E é uma casa que foi fundada por Dona Enedina Linhares. Tem quantos anos a casa, Alan? A casa tem mais de 60 anos. Certo. E nós funcionávamos num espaço, hoje a nossa casa já é, assim, comporta bastante frequentadores, bastante pessoas, um espaço mais ampliado. E desenvolvemos atividades de estudo, palestra pública, que acontece aos sábados. Hoje é dia de palestra. Qual o horário? 16 horas. Então, ali quem mora nas imediações do centro, né? Uma referência ali, próximo à Madre Deus, né? Aqueles bairros do entorno. Que outra... vocês lá só tem um dia de palestra pública. Isso. É porque, na verdade, além da sede, que é o CELCA, sede, que é no bairro Codozinho, próximo à Madre Deus, nós temos vamos dizer, uma expansão da casa que funciona no bairro do João de Deus. Que é certo. o Instituto de Educação e Creche Maurício José, onde nós também temos trabalho aos domingos. Então a palestra pública, que normalmente acontece no sábado lá na Madre Deus, ela é repetida, ela é replicando do domingo no João de Deus, que também oferece os trabalhos de palestra pública, aplicação de passe, evangelização infantil. Entendi. Vamos conversar agora com o Amaral e entender. Amaral, fala pra gente onde é que fica o SEMA Francisco de Assis, né? O endereço e os dias de atividade aberta ao público. O SEMA Francisco de Assis fica na Rua dos Afogados, no centro da cidade. É bem fácil de se localizar, porque ele fica próximo da Fonte do Ribeirão, sim, sim. Ali na Rua dos Afogados. Inclusive o acesso é bastante fácil. Nós temos atividades praticamente todos os dias. As palestras públicas acontecem aos sábados e às segundas-feiras, mas nós temos estudos acontecendo na casa, não apenas nesses dias, como também em alguns outros dias, de forma que as atividades da casa elas são bem amplas
e comporta, obviamente, a vinda de todos aqueles que por acaso estiverem com alguma necessidade não só de conhecer os trabalhos da casa, mas principalmente de receber a consolação que o Espiritismo traz, como nenhuma outra doutrina traz para a gente no mundo ocidental. É verdade. Bom, enquanto a gente não resolve... Já, ok? A paz, o povo aqui trabalha depressa. Vamos embora lá soltar então o nosso momento de reflexão para a gente voltar aqui à nossa roda de conversa. Ouça agora, momento de reflexão. Recomece. Diz assim: quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair, ninguém lhe aparar. Quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for difícil suportar, mais uma vez é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, meu povo, é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Bom, gente, então estamos recomeçando o programa, né? Depois que tudo voltou a funcionar, com essa linda poesia do Braulio Bessa, né? Sobre recomeço. Nada mais apropriado. Bom, queremos lembrar os números da rádio, que eu ainda não ouvi esse telefone tocar, gente. Eu tô aqui ansiosa esperando. Não é possível que nem mamãe lá de casa não vai fazer essa ligação aqui pra rádio hoje. Vamos lá, pessoal. O telefone da rádio é o 3244-0864. Vou repetir, pega a caneta, hein, gente? 3244-0864. E o nosso WhatsApp, que você pode mandar, e a nossa linda tá aqui a postos, é o número 98483-4252. Fácil, hein? Esse é o WhatsApp nem perto do programa. 98483-4252. Vocês podem ficar à vontade para mandar um alô, pedir uma música, fazer perguntas, né, para os nossos entrevistados. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Pessoal, não esqueçam, o nosso programa, além de todo sábado das 17 às 18 horas, também está nas redes sociais. Basta buscar o programa O que é o Espiritismo, tanto no Facebook quanto no Instagram. E vamos começar agora o nosso quadro Roda de Conversa. Solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Estamos aqui, queridos ouvintes, com o nosso querido Alan Marques, o nosso querido José Maria do Amaral, para conversar hoje sobre reencarnação. Então, já partindo para as perguntas, eu fui fazer uma breve pesquisa, né? E segundo o dicionário, a palavra reencarnação significa crença de que após a morte, a alma de um ser humano retornará à vida com outro corpo. Aí eu pergunto, para a doutrina espírita, esse também é o significado de reencarnação? Para a doutrina espírita, a reencarnação é uma prova absolutamente clara da justiça de Deus. O questionamento a respeito das múltiplas existências de um único ser, experienciando
novas oportunidades reencarnatórias em corpos distintos, ela representa para nós a absoluta convicção dessa misericórdia absoluta, de um Deus que jamais desiste de nós, mesmo que muitas vezes nós próprios desistamos de nós. É verdade. Amaral, isso que tu está dizendo é tão verdade que acho que quando eu cheguei na doutrina, uma das coisas que eu pensava e que mais me faziam crer em tudo que eu ouvia era justamente isso. Essa ideia de que, poxa, eu nasci uma vez e aí nasci pobre, sem oportunidades, com uma certa doença. Era algo que não fazia sentido, enquanto alguém nascia lá rico, era, né, rei, rainha. Quer dizer, seria meio injusto da parte de Deus isso. Então, essa tua fala realmente, eu acho que é algo assim de mais forte, até dentro dos princípios da doutrina espírita, que faz a gente crer mesmo nessa ideia de reencarnação. Acho que foi muito apropriada essa tua fala. Quer complementar, Alan? Fiquem à vontade aqui, viu? A gente aqui é um bate-papo. Ok, e esse conceito que tu trouxeste para nós, Isabela, ele realmente se coaduna com aquilo que a proposta espírita nos traz, de uma nova oportunidade num novo corpo. Então a reencarnação nos mostra isso, diferentemente, por exemplo, da ressurreição, que também é uma proposta, né, veiculada por muitas crenças cristãs, mas que nos traz uma proposição diferente, já que na ressurreição se retornaria para o mesmo corpo. É isso que eu ia perguntar. Existe ressurreição? Pois é. Recentemente, ouvindo o professor Raul Teixeira, um excelente expositor, orador espírita, que no ano de 2011 teve um problema sério de saúde, mas já está se recuperando. E eu, ouvindo uma das suas exposições antigas, ele falava justamente sobre essa questão, né, da ressurreição da carne, que, a princípio, como ele mesmo coloca, é tão absurda a ideia de você retornar para um corpo que às vezes foi até cremado, porque nem sempre o corpo é enterrado, né, como a gente costuma normalmente perceber. Às vezes o corpo é cremado, ou então um acidente ocorre e se despedaça aquilo que compunha aquele corpo material. Então, como retornar para o mesmo corpo? A proposta da reencarnação, além da justiça que o nosso irmão Amaral já falou, nos remete a essa possibilidade real de você habitar um novo corpo, se utilizar de um novo corpo numa nova oportunidade. Gente, vocês me desculpem, eu vou deixar vocês agora numa situação difícil. E quando a Bíblia fala sobre a ressurreição do Cristo, o que afinal de contas ele está querendo esclarecer para a gente, ou dizer para a gente com essa palavra, né? A Bíblia Sagrada foi fruto atualmente de uma série de transliterações e de traduções que, em virtude de uma série de desejos e necessidades específicas de algumas religiões oficiais de Estado, sim, elas acabam por direcionar todo esse processo. A primeira e a mais respeitada de todas as traduções da Bíblia é a Septuaginta, que ela é feita por 70 sábios gregos, mas o que efetivamente nos chega é a Vulgata latina, que já faz uma série de diminuições e de, digamos assim, adaptações necessárias. O próprio processo de ressurreição nos remete a um questionamento anterior, que antes de a gente responder a respeito de ressurreição, deve se perguntar se o Cristo Jesus, o Cristo planetário daqui do planeta, ele encarnou ou ele se plasmou? Sim, é um bom questionamento. Então, assim, antes da gente responder essa questão, a gente não pode comentar a respeito de ressurreição, sim, porque o ser plasmado, ele tem a capacidade de diferenciar inúmeras vezes durante o seu processo de apresentação. E aí eu quero trazer para a gente uma contextualização mais atual da mecânica quântica, segundo a qual a gente pode ter uma perspectiva binária de frequências em onda ou de frequências materiais. Então, a partícula onda, ela pode se modificar de acordo com o ponto de vista daquele que o está observando. Então, de acordo com o observador, a gente pode ter as múltiplas perspectivas do Cristo. Se eu perguntar hoje se o Cristo está ressuscitado para nós, e alguém disser que o Cristo está morto, e que ele vai em algum momento retornar aqui para nós, o mais importante desse questionamento é: o Cristo que nós estamos falando é o indivíduo ou é a mensagem? Porque o mais importante para nós, o Espiritismo, é compreender a mensagem. Sim. O Cristo não pode ser entendido, o Cristo Jesus não pode ser entendido como um ator hollywoodiano ou como um cantor de música pop, que é um ídolo a ser idolatrado. O que ele quer é que a mensagem dele seja
transmitida, compreendida e, mais importante do que isso, Isabela, executada. Sim, a gente acaba tocando nesses assuntos mais polêmicos, mas sem dúvida nenhuma, ainda que a gente não conseguisse compreender nada disso, que a gente não tenha esse entendimento claro do que é onda, do que é frequência, se está plasmado, se eu estou vendo ali é só um espectro ou qualquer coisa do tipo, que mensagem ele veio trazer? E foi uma mensagem importante que perdura há 2000 anos, né, e a gente ainda tem isso como o maior referencial de ensinamento, né, de modificações íntimas que a gente possa fazer. Então, que fique aí essa lição para a gente. Agora, voltando para essa reencarnação, eu perguntaria para vocês, a doutrina espírita, ela foi a primeira doutrina a falar sobre reencarnação? Ou outras doutrinas já abordavam, né, essa possibilidade? Porque a doutrina espírita, ela tem 160 e poucos anos, né, 160 e tantos anos. Antes disso, já se falava em reencarnação? Nesse ano de 2019, 162 anos, né? Vai completar a doutrina espírita, já que ela é do ano de 1857. É interessante a gente colocar isso para o público, né? Talvez alguns estejam ouvindo pela primeira vez. A gente só pode falar em doutrina espírita ou espiritismo a partir do ano de 1857. E nós sabemos que muito antes disso, os hindus, os antigos egípcios, o povo do Oriente, todos já tinham essa informação, esse conhecimento, talvez não tão ajustado quanto o conhecimento da doutrina espírita nos proporciona, misturando às vezes a ideia de que nós poderíamos retornar em corpos de animais, né, a ideia da metempsicose, mas a reencarnação é uma ideia que nos acompanha desde que nós nos entendemos, né, por espíritos aqui na Terra, e fora dela também a gente entende que essa proposta da reencarnação é um princípio universal, é um princípio básico da doutrina espírita, mas vale para o universo inteiro. Então, a reencarnação não surge com a doutrina espírita, apesar de se constituir num dos princípios básicos dessa doutrina. Eu acho que a maioria dos princípios, me corrijam se eu estiver equivocada, da doutrina espírita, nenhum deles é novo, é algo que novidade. A doutrina espírita trouxe isso como inovação, mas ela pegou uma série de informações que estavam soltas em diversas outras doutrinas e deu um corpo único e uma lógica assim muito interessante para a gente entender, né, tudo isso. Isabela, Salomão, em Eclesiastes, já disse que não há nada de novo sob o sol. A doutrina, a ideia de reencarnação, a gente precisa separar o segmento filosófico do segmento religioso. A compreensão religiosa de reencarnação, o Alan disse com muita propriedade, ela chega para nós no primeiro momento no hinduísmo. E nós estamos falando de 5.000 anos antes do Cristo. Não é, não? Agora, o contexto filosófico para nós judaico-cristão ocidental chega para a gente no Egito, né, com Heródoto. E aí depois todos os filósofos pré-socráticos e o próprio Sócrates na Grécia Antiga, eles reverberam toda essa contextualização de formas que não apenas é uma ideia, não apenas é uma proposta no âmbito religioso, como também do âmbito filosófico. Né? Então são dois pontos que se autossustentam mutuamente, para que não haja a perspectiva de uma situação dogmática. É algo que não pode ser contextualizado, é algo que não pode ser discutido, porque é apenas uma verdade religiosa. Muito mais que isso. Como Alan disse com muita propriedade, é uma ideia que está conosco desde sempre. Porque nós sabemos, principalmente nós que somos viajantes planetários, viajantes desse universo, nós sabemos desde sempre que nós estamos aqui mais uma vez. Sim, sim. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Bom, pessoal, voltamos aqui a apresentar o nosso programa, o que é o Espiritismo. Agradecemos a sintonia aí dos nossos queridos ouvintes que estão ligando, mandando alô aqui pelo nosso WhatsApp. Vou repetir o número para quem não estava ligado no começo do programa, hein? Quer fazer pergunta ou mandar um alô para a gente? Liga no 3244-0864 ou manda mensagem pelo nosso WhatsApp 98483-4252. Estamos aqui hoje na companhia dos nossos queridos convidados José Maria do Amaral e Alan Marques, conversando sobre reencarnação. Outro questionamento seria: nós sempre reencarnamos na Terra? Ou eu poderia escolher, né, reencarnar em outros mundos? Um dos princípios básicos da doutrina espírita, nós falamos aqui da reencarnação, que é o nosso assunto hoje
de estudo, né, reflexões, mas a doutrina espírita ela tem uma série de princípios básicos, como a existência de Deus, mediunidade, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados. Então nós entendemos que se há outros mundos além da Terra, Deus não criaria essa infinidade de mundos para recrear as nossas vistas, né? Isso tem uma finalidade. Então, nem sempre nós reencarnamos na Terra. Na verdade, quando a gente consulta o Livro dos Espíritos, há uma série de questões que tratam da encarnação em diferentes mundos. Nós vamos observar que a encarnação na Terra não é uma das primeiras, nem será uma das últimas. E o que eles colocam, os espíritos colocam para Kardec, é que, na verdade, é uma das mais materiais. Sim. Então, nós estamos, espíritos que reencarnamos aqui na Terra, ainda bem distante da perfeição. Mas não é o único local disponível no universo para a nossa reencarnação. E só um detalhe, Isabela, não é que a gente escolha onde vai reencarnar. A reencarnação se dá por necessidade. E também por uma evolução moral, conforme o meu grau de evolução, né? É meio que aquele ditado, nasce entre os iguais. Exatamente. Quando nós tivermos atingido o grau máximo das atribuições, das características, das habilidades que nós podemos desenvolver na Terra, aí nós teremos vamos dizer, passaporte liberado para encarnar em outros mundos melhores. Certo. O Brito, no Maiobão, pediu um alô, um beijo, Brito, carinhoso aqui de toda a equipe do programa para você. E ele está questionando: eu preciso reencarnar para obter as bem-aventuranças prometidas por Jesus? Ou eu posso ser bem-aventurado já nesta encarnação? Se pode ser bem-aventurado a todo tempo. É uma questão de foro íntimo e de decisão pessoal. Não à toa nos foi oferecido, enquanto espíritos reencarnantes no planeta Terra, e como o Alan disse com muita propriedade, aqui no planeta Terra nós nos encontramos no mais alto nível de desenvolvimento moral de um espírito, tanto que nós estamos reencarnando na qualidade de pertencentes ao reino nominal. Então nós temos uma prerrogativa divina, um atestado de confiança absoluta do Pai em nós, que se chama livre-arbítrio. Então sim, claro, podemos atingir as bem-aventuranças com absoluta tranquilidade, desde que sejamos homens de bem. Sim. E para tanto, é necessário apenas que nós possamos seguir a mensagem do Cristo de forma absolutamente integral e a vivência durante as 24 horas do dia de todos os momentos da nossa vida. Portanto, algo muito simples e que é perfeitamente possível de ser atingido por qualquer um de nós. Amaral, aplausos, porque eu concordo plenamente com essa fala. Inclusive, quando eu digo isso, às vezes as pessoas, Isabela, não é bem assim, é difícil. Mas não, tá aí, Jesus já veio, já trouxe a receita, já viveu, já mostrou que é possível. Então cadê a dificuldade, né? Isabela, eu sou filho nessa encarnação de um professor e frasista. Sei. E ele dizia pra gente o seguinte, que fácil é tudo aquilo que se quer fazer e difícil é tudo aquilo que a gente não quer fazer. Vou pegar essa frase do seu pai pra mim, viu? Muito bom, muito bom. Continuando. Quanto tempo, né? Um outro questionamento que a gente pode se fazer, quem está em casa, quem está ouvindo agora pela primeira vez falar sobre reencarnação, talvez tenha se perguntado quanto tempo que leva no mundo espiritual, né, para reencarnar novamente. Porque a gente está aqui hoje encarnado, e aí a gente desencarna amanhã, num dia qualquer. Existe um tempo limite que eu fico no plano espiritual para reencarnar novamente? Bom, eu fiz questão, Isabela, de recorrer ao Livro dos Espíritos, porque essa pergunta Kardec faz aos espíritos na 224A, qual pode ser a duração desses intervalos, né, entre uma encarnação e outra. E a resposta que os espíritos superiores dão é uma resposta muito interessante. Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Isso varia. É bem abrangente, né? Isso varia ao infinito. Então, a gente não tem como precisar o tempo, porque isso varia demais. Sim. Eu gosto de usar para essa perspectiva, Alan, uma frase da juventude de hoje. Depende do tanto que a gente colocou o pé na jaca nessa encarnação. É né? verdade, então, assim, é você verdade. colocou muito o pé na jaca nessa reencarnação, meu irmão, tem que passar de novo pela recapacitação. Vai recapacitar de novo para depois saber se você vai estar habilitado, preparado para poder reencarnar e corrigir, sob forma de expiação, tudo aquilo que você deixou de fazer, podendo fazer. Sim. Tem uma pergunta que veio da nossa ouvinte, Agnes, do Coatrac, aqui no nosso entorno. Boa tarde, Agnes, para você. Ela está perguntando sobre essa questão familiar. Ela perguntou, e os laços de família
como ficam com a reencarnação? E aí eu perguntaria, né, complementando, nós reencarnamos sempre na mesma família? São duas em uma aí, hein? Porque eu sou boba. Aí a gente divide a resposta, né? Se são duas perguntas... Bom, a questão da família, né? A reencarnação, isso é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, por Kardec, com muita propriedade. A reencarnação, ela fortalece os laços de família. Porque a gente poderia imaginar que isso, a ideia, a proposta da reencarnação, ela fragilizaria esses laços, né? Porque hoje eu estou reencarnado com um grupo, daqui a pouco eu estou com outro. Na verdade, a proposta é que todos nós cresçamos, caminhemos na direção, no entendimento, no fortalecimento desses laços uns com os outros, porque a grande família é a família universal. Sim. Então, a reencarnação, ela tira essa ideia pequena de que minha família é só meu pai, minha mãe, meu irmão. A família é a humanidade. E aí nós vamos fortalecendo esses laços através da reencarnação, com uns, com outros, conquistando a simpatia de alguns, e aquele com quem a gente não conseguiu desenvolver essa simpatia, essa interação, numa outra oportunidade eu venho, e a gente vai construindo essa história bacana através da reencarnação. Sim. E nem sempre, a segunda pergunta é se a gente... vem sempre na mesma família? Complementando então o que a gente respondeu. Nem sempre, né? Há, às vezes, a necessidade de nós reencarnar para o agrupamento, para o nosso crescimento, para o crescimento daquele agrupamento. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós também temos essa informação de que os espíritos que reencarnam numa família podem ser simpáticos, antipáticos ou estranhos. Sim, então, antipático, né? A gente costuma decorar bastante os antipáticos. Exatamente. E aí é interessante porque a gente percebe essa diversidade de espíritos. De exatamente. Certo. Pessoal, a gente vai dar um rápido intervalo. Vou mandar aqui um alô para nosso ouvinte Leide, que está ouvindo e agradecendo o programa, dizendo que está sendo muito esclarecedor. Um beijo, Leide. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. De volta, queridos ouvintes, continuando aqui esse programa delicioso chamado O que é o Espiritismo. Hoje falando sobre reencarnação com o nosso querido Amaral e o Alan Martins. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, mandando muitos alôs aí para os centros que estão nos ouvindo, o pessoal do Caminho Verdade e Vida. Gente, minha primeira professora, Conceição, está me ouvindo, primeira professora dentro da doutrina espírita, me ensinou muita coisa. Mandar um oi para Andréia, meu amor, um beijo grande para você. Rapaz, é tanto alô, é tanto beijo. Vamos voltar aqui para as perguntas. A gente já chegou à conclusão aqui no intervalo que a gente vai ter que ter a reencarnação, o retorno, né? Porque não vai dar para a gente esgotar todos os questionamentos que a gente tem. Caminhando para o fim, tem uma pergunta engraçada que eu gostaria que... Duas perguntas que a gente não pode finalizar hoje, essa fase, né? Esse momento de roda de conversa, sem essas perguntas. A primeira é... Por que mesmo, né, que os espíritas, por exemplo, e outras doutrinas acreditem em reencarnação, tenham a certeza, né, de que todos vamos vir muitas vezes, por que apesar disso ninguém quer morrer? Isso é uma situação muito tranquila de ser respondida. Vamos lá. Muito tranquila de ser respondida. A misericórdia divina é algo absolutamente sobre-humano. Por mais que nós estejamos dentro de uma contextualização de resgate em uma reencarnação, há tanto amor neste planetinha que algo que me deixa lá ainda hoje muito triste e frustrado é uma fala do Cristo. O Cristo respondendo a Herodes: meu reino não é deste mundo. Existe tanto amor aqui dentro, depois desse plantio do Cristo, que eu não tenho a menor dúvida de que hoje a gente pode se virar para o Cristo e dizer: Jesus, irmão querido, teu reino é deste mundo também. Aqui, o plantio da semente do amor que tu trouxeste já cresceu e cresceu muito. Ainda há muito que crescer, mas eu não tenho a menor dúvida de que hoje, se o Cristo tivesse a oportunidade de falar novamente, ele responderia que o reino dele, sim, também é deste mundo. E ora, Isabela, se nós estamos em uma das casas do Pai, nós não estamos em qualquer lugar. Nós estamos na casa do Todo-Poderoso, do dono de tudo isso, no Criador de todo o processo. Em todas as casas do Pai
nada existe de mais denso do que o amor. E esse amor é o que nos nutre, esse amor é o que faz nós querermos continuar. E é justamente esse sentido de continuação que a reencarnação nos oferece. Continuar a ter a oportunidade de aprender a vivenciar este amor. É o amor que define a existência. Ótima saída. E Alan, e agora, o que você vai dizer para os nossos ouvintes? Bom, com relação a essa questão do medo da morte, a gente poderia evocar o instinto de conservação, nós poderíamos falar de outras questões que nos remetem, né, a esse temor, mas na verdade, Isabela, o que eu percebo, o que a gente consegue perceber quando se fala dessa questão de que a pessoa conhece reencarnação, acredita, entende, estuda, mas tem medo de morrer, tem medo do que vem pela frente. Na verdade, muitas vezes a gente acredita, mas a gente ainda não internalizou. A gente acredita hoje, desacredita amanhã. É como quem diz assim, eu acredito em Deus, eu acredito sim em Deus, em Jesus, eu acredito, mas aí vem a dificuldade, aí vem a tempestade, e a pessoa começa a se questionar, cadê Deus que não me olha, cadê Deus que não me vê, não vê meus problemas? Então falta muitas vezes essa internalização. Eu realmente introjetar esse conhecimento e perceber, entender, me entender como espírito imortal, como filho de Deus. E saber que eu não vou morrer com a morte do corpo. Porque realmente uma coisa é você aprender sobre aquilo, ler sobre aquilo, mas vivenciar aquilo que a gente aprende é um outro patamar, né? Isabela, só um pequeno detalhe a nós considerarmos. Nenhum de nós já deixou de morrer várias vezes. Sim. Já morremos inúmeras vezes. Portanto, a próxima morte, que na verdade não existe, Sim. O próximo desencarne será mais um. Mais um. Né? Não é nenhuma novidade na nossa trajetória. Então, do mesmo jeito que a criança tem o medo de nascer, nós já estando aqui temos medo. O que acontece é o seguinte, é não apenas isso que o Alan nos trouxe com muita propriedade, como principalmente a lamentável necessidade do ser humano de viver dentro da sua zona de conforto. Sim. A zona de conforto é uma zona extremamente confortável, onde absolutamente nada acontece. É tudo a gente mesma não evolui, coisa. né? Não, eu vejo que nós evoluímos. O que acontece é que nós temos medo de dar o próximo passo. Esse próximo passo, o passo rumo não ao desconhecido, mas é o passo rumo à nossa responsabilização. Nós precisamos nos manter absolutamente conscientes da nossa responsabilização em todos os nossos atos. Nós apenas utilizamos de favorável o livre-arbítrio. Nós não consideramos a responsabilização por nossas atitudes. Verdade. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, a gente já está próximo ao fim do programa, a gente não vai conseguir esclarecer tudo, a gente com certeza vai fazer outros programas sobre o tema, mas eu gostaria que vocês pudessem deixar aos nossos ouvintes sugestões de leitura, para que eles possam aprofundar, né? Aqui foi só para dar aquele gostinho, né? O aprofundamento que cada um vai fazer nas suas casas espíritas, lendo livros e obras. E aí eu queria que vocês pudessem recomendar a pessoas que ainda não têm esse conhecimento da doutrina, que querem, que gostaram do tema, que querem aprender mais, o que é que vocês recomendariam? Bom, eu sou adepto da proposta do comece pelo começo. Para a gente entender reencarnação, buscar mais informações, o Livro dos Espíritos é fundamental, uma série de questões que foram elaboradas com muita propriedade por Allan Kardec, respondidas pela equipe de Jesus, pela equipe do Espírito de Verdade, de Espíritos Superiores, que trouxeram informações assim claríssimas. Então, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo muito interessante, o capítulo de número 4, que trata da reencarnação, dentre outras passagens, trechos que abordam o assunto. E a partir dessa base do Livro dos Espíritos, das obras básicas como um todo, a gente pode então ler qualquer obra sobre reencarnação e a gente vai conseguir fazer o ajuste necessário, a gente vai ter o entendimento, a clareza para poder ajuizar o que realmente está de acordo ou não com o que a doutrina espírita nos propõe. Além dos livros espíritas, e obviamente que as obras básicas, como o Alan nos trouxe, são indispensáveis, a gente pode oferecer também vários outros livros que não são necessariamente da doutrina espírita, como, por exemplo, Reencarnação no Brasil,
de Hernani Andrade. A Reencarnação na Bíblia é um livro muito, muito, muito interessante, facílimo de se fazer a leitura. Nós temos o professor Ian Stevenson, que é provavelmente o maior estudioso que nós temos ainda hoje da Universidade Americana de Virgínia, a respeito de reencarnação, 20 casos de reencarnação. Nós temos biologia e reencarnação. Existe uma diversidade de obras a respeito, mas concordo com o Alain. A gente, para poder facilitar, começar pela obra mais didática de Kardec, e é o Livro dos Espíritos. Isso facilita muito o processo de início da caminhada. Sim. Dentro disso que vocês falaram, eu queria fazer, né, um comentário. Quando a gente se torna espírita, a gente tem que ter como base, de fato, os livros da codificação de Kardec, das obras básicas. Aquilo precisa ser o nosso pilar. E a partir daí, depois, a gente ter o senso crítico de ler outras obras. Porque uma coisa interessante para você que não conhece a doutrina é que a gente exerce uma fé, né? Exercita essa fé de forma raciocinada. A gente não quer empurrar nada goela abaixo. A gente quer que você leia, que você veja se aquilo faça sentido, que você vivencie aquilo ali. E a partir dali, você tem condições de ler qualquer outra coisa e fazer uma análise. Se aquilo ali é algo que serve para você, que faz sentido, se aquilo te acrescenta, e a partir daí depois você vai traçando a sua caminhada. Mas que a gente realmente não perca de vista isso que o Alain colocou, das obras básicas, que é o nosso pilar, digamos assim, né? São os livros da codificação de Kardec. E aí, finalizando, nós vamos entrar agora com a nossa vinheta, querido Souza, da nossa Agenda Espírita. Confira agora Agenda Espírita. Bom, pessoal, nesse mês de março nós temos aqui 2 eventos como destaques. Alain depois e o Amaral, se quiserem acrescentar, fiquem à vontade, hein? Mas aqui na nossa a gente temos o seminário chamado As Dores da Alma, que vai ser realizado no dia 22 de março em Imperatriz e dia 23 de março em São Luís. Os temas abordados nesse seminário, gente, estão muito interessantes, hein? Anota aí. Dor, significado filosófico, terapias da alma, o bem e o mal sofrer, planejamento reencarnatório. E o seminário terá a participação do nosso querido convidado de hoje, José Maria do Amaral, a Cacilda Silveira, a Cátia Marabuco e o Fábio Carvalho, correto? O evento é uma realização da Associação Médica Espírita do Piauí, em parceria aqui com a AME Maranhão, a FEMAR e o Maranhense, se eu não estou enganada. O Ivone também. E também no dia 23 de março, esse seminário aqui das Dores da Alma vai ser à noite. Mas a gente... Imperatriz. E aqui em São Luís, Amaral? Vai ser no sábado pela manhã. Já tem lugar? Porque lá na... No Ivone do Amaral. Ah, pronto. No Renascença. Maiores informações tem tanto no site da AME como no site da FEMAR também, tá? No dia 23 de março, a gente também vai ter a realização de um seminário chamado Sexo, Amor e Consciência, que vai ser dado pelo Carlito Nascimento, que é um expositor de Pinheiro. Esse evento vai acontecer no dia 23, das 14h30 até as 19 horas, na Associação Espírita Emmanuel, localizada na rua 19, lote 37, no Quatraque 4. Tem mais algum evento da FEMAR recente, Alain, para você falar para a gente? Bom, neste mês de março, nós teremos no último final de semana, dias 30 e 31, na própria Federativa, na Riva Santaninha, um evento sobre arte e evangelização. Então, a gente tem aqui a presença da Cíntia, lá de Goiás, que é uma trabalhadora que tem obras publicadas, inclusive, na área da evangelização, e ela vai estar conosco. As inscrições são sempre gratuitas e vale a pena, sim, quem tiver interesse, quem quiser conhecer o assunto, vale a pena investir seu tempo aí nesse final de semana, 30 e 31 de março. Conhecimento nunca é demais. Nunca. Me corrijam se eu estiver errado, a gente leva para outra reencarnação, certo? Com certeza. Então, pessoal, a gente queria mais uma vez lembrar que o programa O Que é o Espiritismo, ele está aberto a qualquer casa espírita que queira divulgar algum evento, que queira vir trazer esclarecimento, né? Porque esse é um programa, não é de um centro espírita determinado, como a gente colocou aqui no começo, a gente tem hoje aqui mais de 4 casas, 5 casas representadas aqui só do Maranhão, só de São Luís. Então é um programa mesmo para todos.
A gente lembra que no próximo programa a gente já está aí com tudo certo, com a locução do nosso querido Souza e a participação especial da Cecília, do Celca e do Gustavo, do Maranhense, que vão esclarecer aqui sobre bem-aventurados os aflitos, né? Então eles vão esclarecer para a gente essa ideia de passarmos por certos transtornos e que isso faz parte da vida e outros tantos esclarecimentos. Bom, nós vamos ficando por aqui, vamos nos despedindo, mas antes, aí tem a pegadinha para os convidados, né? Senão ficava fácil demais. Eu queria que os nossos convidados conseguissem resumir numa única frase o que é o Espiritismo. Alan Marques, para você, o que é o Espiritismo? É uma frase, né? Não tem uma palestra. Uma frase, não. O Espiritismo é o farol que ilumina a humanidade. Ótima frase. Querido Amaral, o que é o Espiritismo para você? Falar depois de Alain é sempre complicado, né? É sempre melhor falar antes de Alain. Mas, Isabela, eu diria que é um manual prático de exercício do Evangelho do Cristo. Ótimas respostas. Rapaz, eu acho que alguém já soprou para eles que eu estou fazendo esse questionamento, hein? Porque não é possível. Bom, pessoal, nós vamos terminando por aqui. Cadê o ar, gente? Combinado aqui nos bastidores. Tá terminando. Mas, olha, essa minha equipe não me ajuda, gente. Vocês estão percebendo isso aí? Não trago mais ninguém. Os próprios dados que tiveram que lamentar aqui o final do programa. Bom, gente, foi um prazer e uma alegria estar durante essa 1 hora com você, conectado, conversando sobre assuntos tão gostosos, né, que só a doutrina espírita traz pra gente. Mas não fiquem tristes, sábado que vem nós estaremos de volta no mesmo horário aqui na Ilha do Amor FM 106,3. Muito obrigada pela audiência e até sábado.